Você gosta de ser adulto? Eu particularmente amo autonomia, liberdade para tomar as minhas decisões, mesmo que a vida adulta implique em ter que marcar os meus próprios médicos e cuidar das minhas finanças. Porque é isso, amar ser adulta não impede que eu reconheça os grandes desafios que tem nesta fase. Amadurecer tem as suas dificuldades, como entender que nem tudo será do nosso jeito e aprender a lidar com coisas que a gente não pode mudar ou controlar. Meu nome é Ruana Valandro, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui nós batemos alguns papos sobre a vida adulta, sempre pela percepção do que está nas minhas aspas, isto é, de acordo com o meu entendimento, as minhas experiências, vivências e estudos. Gente, só uma pausa aqui rapidinho, eu troquei o meu cenário, mudei de lado aqui no meu escritório. O que vocês acham desse cenário com a estante no fundo, aqui o monitor? Ou vocês preferem com a parede cinza no fundo, né? A parede de cimento queimado e eu sentada no sofá. Me conta aqui nos comentários qual o cenário que vocês acham que fica melhor. Hoje o que tá nas minhas aspas são algumas verdades da vida adulta que eu demorei um pouco para entender e até mesmo para aceitar. Mas quando eu cheguei nesse patamar da minha vida, de ter uma melhor compreensão sobre tudo isso, a minha vida inclusive se tornou muito mais leve. Também dolorida em algumas partes, porque não é fácil aceitar algumas coisas, mas com certeza eu consegui tirar um grande peso das minhas costas. E em alguns momentos, quando eu fui entendendo esses funcionamentos do mundo, alguns triplex foram alugados na minha cabeça. E aí eu quero saber de você se eu também vou alugar esses edifícios na sua mente. A primeira verdade da vida adulta que eu quero trazer para vocês é: nem sempre as pessoas estão fazendo mal pra gente, elas estão fazendo bem pra elas mesmas. É muito duro de aceitar isso, de entender que muitas vezes as pessoas realmente elas estão sendo egoístas com o que é melhor para elas, com o que vai ser benéfico para a vida delas. Não necessariamente porque aquele cara tá te enrolando e não tá te pedindo em namoro, é que ele tá sendo mal para você. Mas sim, ele está fazendo o que é bom para ele. Afinal, para ele tá super confortável ter você ali como uma ficante fixa, enquanto de repente ele faz o que ele quiser da vida dele e você tá sendo até fiel a ficante, sabe? A verdade é que a gente tende a levar tudo pro pessoal, mas muitas vezes a pessoa tá apenas priorizando o que é mais importante para ela e nem sempre vai dar para conciliar com o que também é importante pra gente. Inclusive nesse exemplo de relacionamento, que vale também para amizades, enfim, muitas vezes é a nossa responsabilidade da gente se retirar daquela situação. Então beleza, se essa pessoa tá fazendo o que é melhor para ela, eu vou fazer o que é melhor para mim e eu vou me retirar. A próxima verdade é: muitas vezes as pessoas vão te querer bem, mas não melhor que elas. Isso é triste, mas é muito real. E aqui eu quero colocar o ponto da inveja. Para quem não sabe, eu sou formada em psicologia, já atuei como psicóloga clínica e estudei bastante este tema durante os atendimentos, à época da faculdade. E a inveja, ela é inata ao ser humano. Então, é um sentimento natural. Embora ele não seja muito agradável, nem para quem sente, nem para quem recebe, ele é um sentimento natural. Mas, é claro, tem níveis e jeitos, né, formas de inveja, né? Então, tem aquela inveja que é, de fato, você olhar e você agorar a vida do outro e você falar: meu Deus, por que aquela pessoa tem aquilo e eu não tenho? Que é o que entra aqui nessa verdade, né? Então, a pessoa, ela quer te ver bem, mas você tá melhor que ela, por que você tá conquistando algo que essa pessoa não conquistou? Afinal de contas, é muito mais fácil a gente reclamar da grama do vizinho que tá mais verde do que a nossa, do que a gente regar o nosso próprio jardim. A inveja, ela também tem um lado, inclusive, positivo, que ela pode te impulsionar. Então, poxa, aquela pessoa tem aquilo, por que eu não tenho? Quer saber? Eu vou melhorar, eu vou me desenvolver para eu também atingir os meus objetivos. Mas é isso, é um lugar muito mais confortável você simplesmente falar: ai, não desejo bem daquela pessoa porque ela tá conseguindo coisas que eu não consegui conquistar, do que você ir lá e de repente se esforçar para também atingir os seus próprios objetivos. Terceira verdade da vida adulta: uma das melhores formas de conhecer alguém é em momentos de extrema alegria e extrema tristeza. Puxa aí na sua memória vezes que você contou grandes conquistas para pessoas próximas e essas pessoas reagiram de uma forma que você não esperava, porque parece que essa pessoa não está desejando o meu bem.
E isso, inclusive, acontece quando a gente conta alguma coisa ruim. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Então, de estar contando uma situação que não foi muito legal na minha vida e a pessoa fala, mas comigo já aconteceu pior. Aquela velha história do, nossa, eu quebrei um braço, a pessoa fala, eu quebrei um braço e uma perna. A pessoa simplesmente não consegue ter uma escuta empática e entender que aquele momento não é sobre ela. É o seu momento, das suas alegrias, é o momento de celebrar as suas conquistas e não o momento dela querer se sobressair. Ela também vai ter o espaço dela naquela relação, mas ela não consegue separar isso e ela precisa estar sempre aparecendo mais do que as outras pessoas. Eu reparei muito isso na minha vida, então em momentos de muita tristeza e de muita alegria. Por exemplo, eu passei por alguns episódios depressivos ali no período pandemia e pouco pós-pandemia, mais ou menos. E aí eu comentava algumas coisas que eu estava vivenciando para algumas pessoas e eu ouvia de volta. Nossa, mas eu também fiquei mal e eu fiquei muito pior. Nossa, porque eu não saía da cama. Não é para ser uma competição, é para ser uma relação saudável. Em relação à parte de alegria extrema, eu tô planejando o meu casamento. Inclusive, se você se interessa por esse assunto, vai me seguir lá no Instagram, é @RuanaValandro, eu faço um diário dos noivos lá. E há alguns meses eu fui provar vestido de noiva pela primeira vez e eu mostrei para algumas pessoas próximas alguns vestidos e teve uma pessoa ali que eu mostrei, ela falou, ah, nossa, legal, mas você vai provar outros, né? E aquilo ali me deixou super chateada, porque assim, não é simplesmente porque o vestido era bonito ou não. E ele era, tá bom? Aliás. Mas era muito mais porque aquilo ali envolve toda uma emoção, era a minha primeira vez me vendo de noiva. Então não é sobre eu estar bonita ou não, mas era assim, poxa, que legal que você foi provar vestido de noiva pela primeira vez. Quais foram as suas emoções? Como você se sentiu? Você gostou ou não? Então aquela cara ali meio estranha da pessoa, eu já fiquei assim, ai, beleza, já sei que é alguém que muito provavelmente eu nem quero no meu casamento. Dinheiro traz felicidade? Sim. Ou pelo menos muito conforto. E o dinheiro trazer felicidade e também conforto, ele traz a qualidade de vida, né? Tudo isso remete à qualidade de vida. Para você ter uma melhor saúde mental, é muito importante, por exemplo, que você consiga pagar por um psicólogo, de repente uma academia ou algum outro tipo de exercício físico. É claro, por exemplo, eu não consigo investir numa academia, você pode muito bem correr na rua, mas você ter um tênis adequado de corrida vai te fazer ficar muito mais confortável e levar esse esporte mais à frente, né? Você levar muito mais a sério. Portanto, o dinheiro ele traz muito conforto, sim. Ele pode não necessariamente trazer a felicidade, mas pensa só, uma pessoa que está num momento depressivo, num momento de muita tristeza, e ela consegue pagar por uma terapia, ela vai acabar se sentindo mais feliz, mais satisfeita com a própria vida. E é claro, existem diversas possibilidades, por exemplo, de terapias gratuitas, seja no sistema público de saúde ou também algumas terapias mais acessíveis, com valores sociais, mas vamos supor que você tenha uma vida financeira mais confortável. Você não precisa pagar pela terapia, porque você pode ter acesso no SUS, mas você pode pagar, de repente, para você ter mais conforto dentro da sua casa, com algum item, por exemplo, uma máquina de lavar melhor, algo que vai trazer um pouco mais de qualidade de vida para você. A próxima verdade é: ninguém vai te salvar além de você mesmo. E não me entenda mal, você pode e deve contar com redes de apoio, com pessoas ao seu redor. É incrível você ter uma boa namorada, um bom namorado, bons amigos, parentes também que te apoiam, enfim, você ter uma rede de apoio, pessoas em volta de você que te suportam nos momentos que você precisa, mas no final das contas só você vai poder se salvar. Até mesmo porque não adianta de nada você ter um bom grupo de amigos com quem você desabafa e tudo mais, por exemplo, mas você de repente não absorve o que aquelas pessoas estão falando. Então tem algum amigo falando pra você, eu vou dar verdade, voltar um pouquinho, vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho amigas que já falaram várias vezes pra mim o quanto eu era uma pessoa difícil e o quanto eu tornava alguns ambientes em determinados momentos desconfortáveis, por causa de uma forma minha de falar um pouco mais assertiva, de repente um pouco mais rígida, então que eu ser mais flexível seria importante. Eu ouvi isso algumas vezes, mas eu não absorvi, até que inclusive tem um vídeo no meu canal que fala Pare de Ser Insuportável, onde eu falo sobre como é que eu fui tomando percepção disso tudo, né? O meu parceiro falou sobre isso pra mim, etc. E eu falei, não, cara, eu preciso mudar, porque eu não tô sendo legal, né? Mas no final das contas, não foram essas pessoas que me salvaram, fui eu que tive a percepção. Então depois de muita terapia, depois de muita conversa com várias pessoas, depois de muito escrever sobre isso, eu fui me tornando uma pessoa muito menos insuportável. Mas então quem está me salvando sou eu mesma, porque a gente precisa ter percepção e a vontade mesmo de mudar. Ter razão nem sempre vale a pena. E aqui pode parecer meio óbvio, né? Ah, claro, Ruana, eu prefiro ter paz do que ter razão.
mas eu mesma já me vi envolvida em diversas discussões onde eu preferi ser mais militante, mais incisiva com a minha opinião, com a minha forma de falar, para eu ser ouvida, para eu ser aceita, para que a minha opinião fosse a maioral ali. Aquela velha história da pessoa que quer ser a última a ter a palavra, sabe? Eu já fui muito essa pessoa e talvez você que esteja aí desse lado seja assim, ou conheça alguém que é desta forma. Então vamos supor, você tá fazendo parte de um ciclo de pessoas, você tá trazendo a sua opinião e isso não tá sendo escutado, não tá sendo acolhido, muito pelo contrário, as pessoas só estão retrucando de volta. Busca a sua paz e fala, é verdade, realmente, eu vou pensar sobre isso, encerra essa discussão pelo seu próprio bem. Nem sempre a gente precisa ter opinião sobre tudo e nem ser a última pessoa a dar a palavra numa conversa. O próximo ponto é, a gente não tem o poder de mudar ninguém. E eu confesso pra vocês que quando eu comecei a faculdade de psicologia, algo dentro de mim achava que isso era possível. Eu tenho uma relação um pouco complicada com algumas pessoas de família e eu achava que quando eu tivesse esse embasamento teórico da faculdade, virasse pra essas pessoas e falasse, veja bem, você está apresentando este comportamento, eu aprendi isso na faculdade, a pessoa ia me escutar, mas isso não aconteceu. Muito pelo contrário, eu ainda ouvi coisas como, agora que está estudando psicologia, acha que pode falar alguma coisa. Portanto, a gente não tem o poder de mudar ninguém. A própria pessoa tem que querer. E aqui, inclusive, muitas pessoas falam, todo mundo precisa fazer terapia, é importante, etc. Mas eu discordo completamente dessa frase. A terapia não é para todo mundo. A terapia é para quem tá a fim de encarar o processo. Então não adianta uma pessoa que precisa mudar, que tem um jeito muito difícil, por exemplo, uma pessoa que tá sempre reclamando muito, que tá em depressão, ansiedade ou outros problemas que sejam, essa pessoa ir para terapia se ela não estiver a fim do processo. Porque a terapia não é você ir lá e bater papo e ir embora. É você escutar, você absorver, você entender que muitos dos problemas da sua vida estão sobre a sua responsabilidade. Então é você sair dali, refletir sobre isso tudo até a próxima semana para vocês continuarem discutindo aqueles assuntos. E o psicólogo, um bom psicólogo, ele sempre vai fazer o papel de te fazer refletir sobre essas questões intensas ali que você tá trazendo. Então se a pessoa ela não tá aí, se ela não tá olhando para aquilo que ela tá apresentando como um problema, não vai adiantar ela fazer terapia. Por isso, a gente não tem o poder de mudar ninguém. A próxima verdade da vida adulta é que algumas relações não vão sobreviver à sua evolução. E isso não significa necessariamente que essas pessoas foram ruins na sua vida ou que foram amizades, pessoas falsas. Isso só significa que elas estiveram na sua vida pelo tempo que elas deveriam estar e que agora você deve abrir espaço para novos ciclos, para receber novas relações na sua vida. Quando eu estava na escola, eu tinha duas grandiosíssimas amigas. Inclusive, eu tenho até uma tatuagem que eu fiz com uma delas. E a gente realmente achou que ia ser amiga, assim, pra sempre. Só que em dado momento, as relações foram esfriando. Com uma delas, eu até tenho um pouco mais de contato ainda, mas a outra eu não tenho nem mais em redes sociais. A vida mudou muito. Nós fomos para lados da vida, para ideias da vida completamente diferentes. E é claro que a gente pode ter pessoas diferentes na nossa vida, mas nem sempre as coisas vão coincidir. Às vezes, elas vão colidir e as relações não terão mais futuro. Então, naturalmente, algumas relações vão se desgastar, vão acabar, você vai evoluindo, você vai tendo uma cabeça diferente. Então, por exemplo, você tá numa fase de mais ambição, de trabalhar muito, enquanto um determinado grupo de pessoas que tem na sua vida estão mais interessadas em festejar, em sair pra farra, e tá tudo bem. De repente, você não tá vivendo esse momento e você tá no momento de focar mais na sua vida profissional. Então, é natural que essas relações não sobrevivam a esta sua evolução. E a última verdade que eu quero trazer aqui para vocês é que fazer o certo nem sempre fará com que você seja recompensado da maneira como você espera. Às vezes você vai ser justo, honesto, leal, você vai fazer grandes coisas no seu trabalho, por exemplo, e você não vai ter a recompensa que você esperava por aquilo. O que não significa que você deva mudar o seu jeito, a sua forma de ser. É claro que sempre vale uma reflexão do será que está valendo a pena isso que eu estou fazendo? Inclusive até para a gente entender se não vale a pena a gente sair daquele ambiente. Por exemplo, eu trabalhava num lugar há um tempo atrás, onde eu mandava muito bem, eu sempre era super elogiada, eu recebi inclusive alguns aumentos de salário, mas eu estava buscando por uma promoção para um próximo nível. Eu era analista, eu estava buscando uma posição de especialista, porque na minha percepção eu já estava me sentindo muito pequena para aquela cadeira. Eu já estava querendo galgar novos passos, fazer outras coisas, olhar para outras estratégias na minha posição ali, que na cadeira de analista não cabia. E eu conversei lá com a minha gestora e eu entendi que não teria aquela possibilidade dentro de um bom período de tempo. Então eu fui olhar para o mercado, eu fui buscar outras posições e eu
acabei mudando de emprego. Eu estava fazendo certo, eu estava mandando super bem, eu até tinha determinados reconhecimentos ali, foi muito legal, mas não estava sendo suficiente para mim. Portanto, eu fui buscar por um outro caminho. E é claro que nem sempre isso vai ser fácil. Eu já tomei esse tipo de decisão algumas vezes na minha vida e é claro que não é fácil, às vezes vai levar um tempo, vai ser dolorido, mas quando a gente sabe qual é o nosso objetivo, a gente vai trabalhar em prol dele. Então, ao invés de você, por exemplo, ficar super se esforçando numa empresa que você sabe que não vai ter resultado, você vai se esforçar para você passar num processo em um outro lugar. Você vai continuar fazendo o seu trabalho ali, mas você vai buscar recompensa que você não tem num outro lugar que de repente vão te valorizar mais. Isso entra aqui também, inclusive, num exemplo de amizade que eu quero trazer para vocês, que tem uma pessoa na minha vida para quem eu sempre me doei muito, eu sempre fiz muito. Essa pessoa passou por momentos muito delicados e eu sempre estive ali, de todas as formas, sendo mandando um mimo pra pessoa porque eu sabia que ela não estava muito bem, mandando uma mensagem, me colocando sempre à disposição. E ultimamente eu não tenho visto muito retorno desta amizade. Portanto, eu fiz tudo de bom, eu fui super legal, eu fui mega empática e eu não fui recompensada, eu não fui valorizada nessa relação, então eu decidi me afastar. A pessoa ainda está na minha vida, ainda é importante, para sempre vai ser, mas como essa relação está sem equilíbrio, então eu decidi me afastar um pouco. O que vocês acharam desses pontos que eu trouxe aqui? Algum deles alugou um triplex na cabeça de vocês? A vida adulta pode ser maravilhosa, mesmo com tudo isso. Inclusive, o que eu mais gosto de ser adulta justamente são essas autorreflexões, esse autoconhecimento. Eu lembro quando eu era adolescente, como eu sofria com qualquer coisinha que acontecia, eu me entregava para aquilo, qualquer término de relacionamento, briga com amizade, era o fim do mundo. E hoje em dia, tendo todas as ferramentas de já ter feito terapia, de olhar muito para mim mesma e falar, poxa, o que eu posso melhorar nisso e naquilo? Eu tenho muito mais liberdade para tomar as minhas decisões porque eu tenho um melhor entendimento de quem eu sou, do que eu gosto e do que eu não gosto. Embora algumas dessas verdades possam ser doloridas e para mim foram em diversos momentos, doeram muito, elas também me libertaram para eu poder ter uma vida com mais leveza. E você, tem alguma verdade da vida adulta que você gostaria de compartilhar? Já conta aqui nos comentários, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo!